Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois Ele é digno, pois com seu sangue nos comprou para Deus. Que maravilha, que privilégio ter este grande e maravilhoso conhecimento, que nos faz ter ânimo, coragem, determinação para prosseguir adiante na jornada, para cumprir aquilo que a gente crê que foi designado por Deus para assim fazer. Todas as coisas, como diz a palavra do Senhor, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que às vezes nós não compreendemos o amor de Deus por nós e às vezes não dedicamos também o amor que deveríamos dedicar a Ele, arder de amor por Ele, entregar-nos completamente em Suas mãos. Mas nós às vezes nos revoltamos e queremos impor no nosso pensamento aquilo que nós achamos que é certo e não damos atenção àquilo que realmente deveríamos dar atenção. Então nós nos indignamos com as coisas, com as pessoas e talvez até com Deus. Ficamos indignados, por que isto, por que aquilo, por que mais isto, por que mais aquilo outro? Nós devemos compreender uma coisa: Deus sabe todas as coisas, muito antes que elas venham a acontecer. Portanto, cabe a nós confiar, descansarmos no Senhor, fazer como São Paulo, melhor, São Pedro, nos tem ensinado, né? Na primeira carta, capítulo 5, dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós devemos dar atenção, conselhos de Deus através dos profetas, através dos apóstolos, através até mesmo dos nossos irmãos. E às vezes a gente simplesmente temos uma opinião formada e essa opinião formada pode não ser aquilo que Deus quer. Leva-nos a entrar por um caminho de afronta, de desrespeito, de ira, quando nós deveríamos estar calmos, tranquilos, porque a palavra do Senhor traz uma segurança tão grande ao coração do cristão que São João chegou a escrever: no que é verdadeiro nós estamos. Então, quando a pessoa tem confiança, segurança de que ela está no que é verdadeiro, ela não tem que se vociferar. Eu tenho compreendido isto e quero passar isto àqueles que me ouvem, aqueles que me honram ouvindo o que trago aqui neste canal. O que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Estamos iniciando aí mais uma semana e
Tem sido de muita correria os dias, muita agitação os dias. Mas se nós temos que passar por aflição, por dificuldade, nós teremos que passar. O importante é passar pela aflição. O importante é passar pela dificuldade, mas sereno, calmos, tranquilos. Deus não nos deixará se nós simplesmente adorarmos a Ele de uma maneira correta. Porque às vezes nós queremos pedir algo a Deus, mas já colocamos para Ele o que nós queremos. Isso quer dizer, nós queremos às vezes ensinar as coisas para Deus e não aceitar aquilo que são seus desígnios, não aceitar aquilo que já está determinado. Então o que vai acontecer? Nós vamos ficar nervosos, irados, uns contra os outros, e cada um falando mais alto, e cada um querendo defender o seu lado. Então é isso que nós devemos ponderar agora. Nós temos trazido algo sobre a adoração. Então você é um perfeito adorador de Deus? Será que eu sou um perfeito adorador de Deus? Que às vezes nós nos firmamos e nos paramos em alguma coisa que realmente é boa, mas usada de forma errada. Vocês sabem que a diferença entre o remédio e a droga está simplesmente na dose, né? E na maneira de usar. Então as pessoas se matam com a palavra de Deus. Então as pessoas se salvam com a palavra de Deus. As águas que afundaram, que mataram os antediluvianos, salvaram Noé. A mesma palavra que tirou Maria Madalena da desgraça, que tirou Maria Madalena do inferno e a colocou no cenáculo para ser cheia do Espírito Santo, levou aqueles sacerdotes a incitarem o povo para destruir quem falou aquelas palavras. Então, a maneira de encararmos uma coisa que chega, ela não pode ser de uma maneira descabível para quem diz que tem Deus. Então nós devemos ter cuidado e procurarmos levar uma vida calma, serena. O apóstolo São Paulo chegou a dizer: quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Observe, por favor, meus irmãos, o comportamento das pessoas. Por que essa questão de ira, de bloquear todo mundo? Isso mostra que está faltando alguma coisa no coração. Estão se firmando por uma coisa e pronto, fechou a porta para alcançar alguma coisa. Agora, eu vou continuar aqui na primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Essa escritura, ela não é observada. A gente não observa, a gente não medita na palavra de Deus. E às vezes nós ficamos aí, sou crente, sou isso, sou aquilo. Mas as atitudes não são de quem diz ser crente. As palavras não são de quem realmente é um cristão. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Então aqui nós falamos, nós queremos a vontade de Deus ou queremos que Deus faça a nossa vontade? Quando nós viramos por um lado, costuma dizer-se um provérbio, né? Quando o carneiro vira para comer o feijão, você pode arrumar o pau na cabeça dele. Ele fecha os olhos e vai. Ele fecha os olhos e vai em direção ao feijão. E a pessoa bate, mas ele está determinado a ir, determinado a fazer aquilo. É carneiro. Você fala, mas eu sou ovelha. É ovelha. O provérbio está dizendo, é o carneiro mesmo. Teimoso. Os homens são teimosos, obstinados. Aquilo que é contrário ao que ele pensa, mas é custoso, viu? Então vejamos, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então nós vivimos um tempo dessa forma, mas esta forma já foi tirada de nós através do novo nascimento. E que Deus, por sua graça misericordiosa, nos tirou disso, desse nervosismo, desta ira, de achar que todo mundo está errado, só a gente está certo. Mas nós devemos olhar as Escrituras e analisá-las. Agora, vejamos o verso 10 da mesma carta. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Qualquer glória que for tirada de Jesus Cristo e passada a um homem, seja ele o que for, não faz diferença. Mas é o fulano, é o Beltrano. Qualquer glória dada ao homem por causa do evangelho que ele prega, qualquer glória dada ao homem por causa das obras que ele pratica, obras cristãs praticadas, por milagres realizados, essa glória ela só pode ser corretamente direcionada a Jesus Cristo, que é o único. Não tem dois, não tem três, não tem quatro que deve ser adorado e glorificado. Que coisa! Vamos observar o que a Bíblia diz. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Amós. Ele fala muito bem, ele é muito eloquente, ele fala coisas profundíssimas. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Se você der glória ao homem, você está matando o homem, porque ele vai ser destruído por causa das pessoas. Você tem que entender isso. Fale segundo as palavras de Deus. Se falou segundo as palavras de Deus, glória a Deus. Às vezes você vê um mendigo falando segundo as palavras de Deus, glória a Deus, citando a Bíblia. Tem tantas coisas assim na internet que às vezes as pessoas enviam para a gente. Pessoas lá na sarjeta, encontrado na rua, e ele falando segundo as palavras de Deus. Glória a Deus! Mas para falar segundo as palavras de Deus tem que ser um homem assim, vestido a rigor, gravatas, vestidos roupas caríssimas, sapatos caríssimos, ter isso, ter aquilo para falar segundo as palavras de Deus? Às vezes um pobre mendigo na rua, você conversa com ele e fala segundo as palavras de Deus. Glória a Deus, porque Deus usou até uma jumenta para falar. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo,
a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, nesse início de semana, a pararmos um pouquinho para analisarmos os fatos, as coisas. E se nós tivermos que passarmos por provas, por dificuldades, que isso não seja estranho. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas, companheiros, amigos, amigas, de poucas datas, de longas datas, não deixe que a ira, não deixe que a indiferença domine o vosso ser. Assejai-vos, companheiros, amigos. Então concluo com o verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejam vocês, todos nós, em mais essa semana que está iniciando, o trabalho, o pão, o lazer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aos perdidos que foram ajuda a buscar, Jesus jamais disse não. Ao contrito querendo perdão encontrar, Jesus jamais dirá não. Não, não, oh, 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não. Para os arrependidos pedindo perdão, Jesus jamais dirá não. Ao contrito sofrendo miséria e dor, Jesus jamais dirá não. Ao pedido e clamor do mais vil pecador, Jesus jamais dirá não. Não, não, oh, 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não. Para os arrependidos pedindo perdão, Jesus jamais dirá não. Para os necessitados que creem em Jesus, Ele jamais disse não. Para os que confiam no sangue da cruz, Jesus jamais dirá não.
Não, não, oh, 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não para os arrependidos pedindo perdão. Jesus jamais dirá não.